Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro. Nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores, aliste-se já. Nós estamos na quinta semana. Nessa quinta semana está indo o capítulo 4, O Sedutor de toda a Terra. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber que durante toda essa semana vai ser sempre a ênfase de mostrar para nós que o inimigo ele quer nos seduzir. No dia de hoje a gente vai ver a origem, Senhor Jesus, de Satanás. Né? Ele começou muito bem, sendo aquele que servia a Deus, aquele que Deus incumbiu de algo, Deus o criou de maneira especial, criou ele como ó Senhor Jesus, para poder gerar outras coisas. Mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho e ele começou a ir além daquilo que Deus permitia, daquilo que Deus queria. E isso também é um perigo para nós. A gente tem que entender essas coisas aqui, não só para entender o inimigo, mas também entender como que ele age e como que ele pode fazer coisas na nossa vida. A gente, cristão genuíno, ama o Senhor, ama a sua vontade e busca. Mas o inimigo ele quer que você fique preso em coisas que não são a vontade do Senhor. Mas ele pode te enganar, fingindo que tudo aquilo é a vontade de Deus. Por isso a gente precisa realmente ter comunhão com o Senhor, comunhão uns com os outros, respeitar sempre o princípio do corpo, o encabeçamento de Cristo. Tem que ter um viver no Espírito. Por isso eu estou mostrando para nós, Ele está contando conosco, Senhor Jesus. Ele sabe da nossa fragilidade, mas Ele sabe também de toda a habilidade que o inimigo tem, Senhor Jesus, e também da nossa natureza pecaminosa. Nós é que precisamos ter consciência disso, ó Senhor Jesus, e nos sujeitarmos à autoridade de Deus, à vontade de Deus, para que não ocorra com a gente o engano do inimigo, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o roteiro de leitura. Hoje nós vamos ler da página 54, o subtítulo A Origem de Satanás, até o final do mesmo subtítulo na página 55, ó Senhor Jesus. Ler com oração, Ezequiel capítulo 28, versículos 14 e 15, ó Senhor Jesus. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para a leitura do livro, subtítulo de hoje, A Origem de Satanás, ó Senhor Jesus. A princípio, toda a criação sempre esteve sujeita a Deus. Nós sabemos que quando há o encabeçamento de Deus, quando tudo está debaixo da autoridade absoluta de Deus, há paz, justiça, alegria e ordem. Além disso, aqueles que estão subordinados a essa autoridade vivem extremamente felizes, porque Deus cuida deles, assim como cuidava de Adão e Eva, que ao serem criados, viviam num ambiente de felicidade com Deus. Não se preocupavam com nada, porque Deus era seu pastor, era o cabeça do homem, ó Senhor Jesus. Contudo, houve alguma coisa que desafiou a autoridade de Deus. Em Ezequiel lemos, ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. O rei de Tiro, naquele tempo, era Etibaal II, mas essa profecia não se refere a ele, e sim ao arcanjo Lúcifer, que se rebelou contra Deus. Esse arcanjo foi criado segundo o modelo da perfeição. Antes de produzir qualquer peça ou objeto em série, precisamos fazer um modelo, um protótipo. Uma vez produzido o protótipo perfeito, ele se torna o modelo da perfeição para podermos comparar as outras peças. Lúcifer, desse modo, era repleto de saber, de conhecimento e era magnífico em beleza. Esse
é um ponto que me chama a atenção. Ele era magnífico em beleza, muito belo e cheio de sabedoria. O texto continua: estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Esse arcanjo teve uma criação especial porque tinha uma incumbência especial. Deus lhe havia confiado o governo do mundo de outrora. Esse arcanjo era adornado com pedras preciosas, indicando que ele exercia a função de sacerdote de Deus, assim como o sumo sacerdote descrito no Antigo Testamento tinha pedras preciosas engastadas na veste sacerdotal. Ó Senhor Jesus! Outra característica é que seus engastes, guarnições e demais joias eram feitos de ouro puro. Esses acessórios posteriormente foram usados como adorno de reis e príncipes. Isso demonstra que esse arcanjo tinha não apenas o papel de sacerdote de Deus, mas também o de príncipe de Deus. Disse ainda sobre ele: além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Ele era ungido como querubim guardião. No Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, havia 2 querubins, que representam os guardiões da glória de Deus. Esse arcanjo foi criado e ungido para se tornar um querubim guardião. Ele também esteve no monte sagrado de Deus, onde está o trono de Deus, e caminhava entre as pedras resplandecentes, lugar onde só tem acesso quem tem proximidade com Deus. Ó Senhor Jesus! O texto bíblico ainda afirma sobre esse arcanjo: naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. A versão Almeida, revista e atualizada da Bíblia, usa a expressão: perfeito eras nos teus caminhos e até que se achou iniquidade em ti. Mas, utilizando-se o texto bíblico na versão King James atualizada, fica claro que não havia nada de errado com esse arcanjo, até que em seus sentimentos e atitudes achou-se ambição, malignidade. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O dia de hoje, né, apesar de ser uma leitura curtinha, cada dia a gente está lendo aqui praticamente um tópico, né, um subtítulo, Senhor Jesus, mas tem muita coisa aqui. A gente precisa realmente abrir o nosso entendimento, né, abrir o nosso coração, nosso espírito para receber a palavra do Senhor. Tem várias afirmações que o irmão fez aqui, né, o Senhor, na verdade, está mostrando isso para nós. Mas por que tudo isso? Olha, aqui a gente está vendo aqui que Lúcifer antes ele tinha uma função de sacerdote, ele tinha uma função de príncipe, né, a realeza e o sacerdócio. Ó Senhor Jesus! Irmão, mas você está afirmando isso, mas não tem nada disso escrito. Mas é por isso que a gente tem que prestar atenção. Olha só, né, o irmão pegou aqui uma outra versão da Bíblia, todos os versículos que a gente leu aqui foi na versão King James atualizada. Senhor Jesus, ele traz essas palavras que chamam mais atenção, e a gente tem que perceber essas coisas, como um mostrou aqui. Satanás ele era adornado de joias e de ouro, né? Então o sumo sacerdote também tinha, né, ali um peitoral de ouro com joias, né? E tinha outros adornos feitos de ouro puro, assim como reis e príncipes. Então mostra que Deus deu para ele autoridade. E quando a gente lê Hebreus, né, ali mostra que o Senhor ele não vai entregar o mundo de outrora a anjos, mas sim ao homem, Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber o seguinte: o mundo, né, de outrora, o mundo antes, né, Senhor Jesus, estava sendo governado por Lúcifer, quando ele era obediente ao Senhor. Depois, a gente vai ver depois com mais detalhe mais para frente aqui no livro nessa semana, mas depois ele começou a se corromper, e aí Deus tirou isso dele. Mas, o que acontece? Ele tinha autoridade, mas ele não quis abrir mão dessa autoridade, ele não entregou isso de volta para o Senhor.
Os irmãos têm esclarecido cada dia mais na palavra profética essa questão, e o livro vai tocar um pouco aqui, Senhor Jesus. E aí acontece, ele usurpou, né? Ele desafiou Deus, desafiou a autoridade de Deus e criou uma autoridade paralela. A gente vai ter aqui um subtítulo só para falar sobre essa questão da autoridade paralela, Senhor Jesus. E aí depois, quando Deus, né, criou o homem para entregar a terra para o homem, ele foi lá, né, e enganou o homem, Senhor Jesus. E aí então a gente tem o mundo de outrora, né, o mundo anterior era governado por ele. O mundo de agora, ele usurpou, corrompeu e criou um sistema satânico. A gente já deu uma explanadinha nisso, mas depois a gente vai ter um subtítulo só para falar sobre isso, que é o mundo. O mundo é um sistema satânico, totalmente oposto a Deus. Mas Deus, ele quer entregar tudo na mão do homem. Esse é o plano de Deus. Mas esse mundo agora, por ele ter adorado o diabo e cada vez ficar mais evidente, Deus vai ter que julgar o diabo, seus anjos e também o mundo. Então esse mundo já não serve mais. Então o Senhor vai fazer o quê? O mundo que há de vir, né? O mundo por vir, não vai ser entregue a anjos, vai ser entregue ao homem. Mas não é qualquer homem, mas é o homem edificado, o homem transformado por Deus, o homem sem a natureza pecaminosa, sem a natureza satânica. Você tem que perceber que o pecado entrou no homem, entrou a expressão do próprio Satanás. Então essa natureza satânica que a gente tem é a expressão de Satanás em nós. Por isso a gente precisa realmente ficar atento a tudo, Senhor Jesus. E como eu compartilhei lá no início, lá quando eu dou o encargo aqui do dia, a gente precisa perceber que o inimigo, ele quer usar até mesmo a palavra de Deus para nos tirar do padrão de Deus. Ele quer que você faça um padrão além. Ó Senhor Jesus. Né? Os irmãos já deram esses exemplos, né? Mas é bom a gente citar, como por exemplo, a arca. A arca tinha medidas precisas que Noé precisava construir. O tabernáculo, Deus deu para Moisés, tinha medidas precisas. Ó, tem que fazer desse jeito aqui. O templo também. Ó Senhor Jesus, tudo aquilo que Deus mandou o homem construir tinha medidas precisas. Tinha material, tinha maneira de ser feito. Mas o homem pode olhar e falar, não, eu consigo, eu tenho habilidade, eu posso fazer algo mais grandioso. Eu consigo fazer algo melhor, Senhor Jesus. Só que Deus, ele não quer o melhor, ele quer exatidão. Ele constrói as coisas, ele dá as coisas para o homem, mas é para ser feito do jeito dele. Não pode ser nem menor, nem maior, nem melhor, nem mais bonito. Tem que ser exatamente do jeito que Deus colocou. E aí é que a gente tem que ver o que o inimigo faz, Senhor Jesus. O inimigo nos engana, ele é soberbo, Senhor Jesus. Mas, e aí ele quer fazer o quê? Ele quer gerar isso nos filhos de Deus. É o que mais a gente vê por aí. Escândalos, né? Coisas mal colocadas, mal faladas. Mas como eu sempre tenho falado aqui, a gente precisa, né, da palavra de Deus, mas essa palavra de Deus tem que vir junto com o falar de Deus. Eu preciso identificar, né, o falar de Deus. E quando eu estava desfrutando isso aqui para compartilhar, o Senhor me tocou algo aqui que eu preciso realmente esclarecer e colocar aqui diante dos irmãos. Quando eu falo aqui que a gente precisa tocar na palavra de Deus e ouvir o falar de Deus, a gente não pode incorrer no erro de achar que, olha, então Deus vai falar comigo. Se Deus não falou, então eu não vou fazer nada. Tem muitos irmãos que caem nesse erro e falam, não, eu não aceito palavra de homens. Se Deus quiser falar comigo, Ele é que vai falar comigo. Só que o nosso coração pode estar sujo, pode ter alguma coisa que impede, Senhor, de ter comunhão com o Senhor. Como eu mostrei aqui, né? Antes quando ele era Lúcifer, ele era ungido, ele tinha acesso ao monte sagrado de Deus, um lugar onde só tinha acesso quem tinha proximidade, quem tinha intimidade com Deus. E hoje o Senhor, ele abriu para nós esse caminho. Mas para eu ter intimidade com o Senhor, eu preciso me livrar de várias coisas. Então pode ter algo ainda que me impede de ter comunhão com o Senhor. É como Paulo fala lá em 2 Coríntios. Né? Em nada me argui a consciência. Né? Em nada me incomoda a minha consciência. Em nada a minha consciência aponta nada. Né? A minha consciência está totalmente limpa. Ela não me indica nenhum erro. Mas nem por isso eu me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Então a questão é a gente está sempre levando tudo diante da luz de Deus. Eu quero fazer isso daqui,
mas eu vou levar diante do Senhor, para que as minhas obras sejam sempre manifestadas diante de Deus, porque são feitas em Deus, são feitas no Espírito, e se não for, o Senhor possa iluminar logo. Então a gente não pode achar normal o silêncio de Deus. Deus não está falando comigo, Deus não falou nada comigo, então, ó Senhor Jesus, não é isso. Por exemplo, alguém chega e fala, poxa, irmão, o Senhor está mostrando que a gente tem que fazer isso, isso e isso. Aí você chega e fala, Deus não falou comigo, não. Não, você precisa ir diante do Senhor, o Senhor é esse mesmo caminho. E a gente tem que respeitar o princípio do corpo. Foi isso que aconteceu com o inimigo. Ele não respeitou os princípios de Deus, o princípio da autoridade de Deus. Então, quando eu falo aqui que a gente precisa ouvir o Senhor, mas junto com a palavra de Deus, a gente tem que ouvir o falar de Deus, não é para que a gente se torne soberbo e ache que, olha, eu estou acima de todas as coisas, Deus só vai falar comigo e tal. Não, mas para a gente estar atento à comunhão. A comunhão nos salva. Deus ele usa a comunhão para falar conosco, né? Comunhão com os irmãos, comunhão na palavra. Então não é simplesmente sentar e falar, agora Deus vai falar comigo. Como a Bíblia nos mostra lá em Pedro. Olha, nenhuma profecia veio por particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Então precisa realmente ter consciência disso. É como ali em Atos 13, ali, quando o Espírito separa Barnabé e Saulo. Tinham 5 irmãos ali orando e jejuando. Na frente o primeiro era Barnabé, o último era Saulo. Mas o Espírito Santo falou, né, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E aí eles confirmaram. E o irmão mostrou, né? E como que isso se deu? Como que aconteceu isso? Né? O Senhor veio e falou através de alguém. Olha, eu estou com o sentimento de que o Senhor quer separar Barnabé e Saulo para uma obra. E aí, de repente, o Espírito dentro de cada um confirmou. Amém, isso mesmo, tive o mesmo sentimento. Isso veio através da comunhão. Então a gente não pode achar que Deus vai falar só comigo, especialmente comigo. Tem coisas que realmente Ele vai entregar para você, para a sua vida, para você resolver situações. Mas tem coisas que são concernentes ao corpo. E a gente precisa respeitar a questão do corpo. Como eu já compartilhei aqui. Deus já tinha me mostrado uma direção muito clara. Já tinha me dado a visão e tal. Olha, isso aqui era a vontade de Deus. E aí eu fui apresentar isso diante dos outros irmãos. E aí ninguém aceitou. Ó Senhor Jesus. E aí na hora eu fiquei, Senhor, mas foi o Senhor que me mostrou. Né? Eu estava aqui invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito, ao falar para os irmãos. Mas por que isso não foi adiante? Né? Se eu estava no Espírito e tal. Ó Senhor Jesus. O Senhor mostrou, não é uma questão de estar no Espírito, uma questão de obedecer, mas é uma questão de corpo. Né? Eu não podia chegar agora, não, agora eu também vou brigar com todo mundo porque eu estou certo, porque Deus me mostrou. Não, aí você precisa ir diante do Senhor. Não é porque Deus me mostrou algo que realmente Ele vai conseguir realizar algo. A Bíblia nos mostra todo o plano de Deus. Ele vai chegar lá, mas quando que Ele vai chegar? É quando a gente estiver em total obediência. Hora e outra, Deus ele não consegue cumprir a sua vontade, porque o homem tem sua própria vontade. E muitas vezes é induzido pelo inimigo. Por isso a gente tem que perceber. Ó Senhor Jesus. E aí o que eu tive que fazer nessa ocasião? Negar a mim mesmo. Eu estava claro, conhecia a vontade de Deus, sabia qual era a direção, mas o corpo, né, os demais irmãos, não quiseram seguir a mesma direção. Então eu tive que aguardar. Demorou mais ou menos uns 6 meses, até que os irmãos conseguissem enxergar aquilo que eu já tinha enxergado, para a gente poder cumprir aquilo que Deus já tinha determinado. Mas aí eu falo novamente aquele princípio, né, do povo de Israel andando no deserto. Josué e Caleb estavam prontinhos para entrar na boa terra. Né? Eles entraram, espiaram, viram que a terra era boa, enquanto os 10 outros espias, príncipes do povo, todos os 12 eram príncipes, eram pessoas com renome, com reputação, com peso no falar. 10 infamaram a terra, falaram mal. Só Josué e Caleb se manteram firmes. Viram que era a vontade de Deus. Era só obedecer e entrar. Mas aí o povo se rebelou. Deus falou para eles, vocês vão andar 40 anos no deserto. Podia ter falado, ao menos Josué e Caleb. Josué e Caleb podem entrar. Mas Deus não separou eles do corpo. Não separou eles do meio do povo. Eles tiveram que andar 40 anos junto com o povo, apesar de não merecer. Mas também eles estavam ali porque o povo de Deus precisava de exemplo. Precisava de pessoas que obedecessem o Senhor. Por isso que foi gerada uma nova geração
que pôde entrar. Embora muitos erros, muitas situações, mas eles puderam entrar porque tiveram um modelo. Então, a gente precisa respeitar o modelo do corpo, exercitar o espírito e aguardar. Né? Às vezes você está claro ali, se for coisa pessoal, você pode fazer logo. Agora, se for em questão ao corpo, você precisa respeitar. E o inimigo não respeitou isso. Ele começou a gerar sentimentos e atitudes. Os sentimentos, como eu já compartilhei essa semana, os sentimentos são invisíveis. As atitudes são visíveis. Mas aquilo que é visível veio do que é invisível. Primeiro começou a ter um sentimento, depois começou a praticar. Então primeiro o Senhor nos mostra algo espiritualmente, para que depois a gente possa chegar lá, mas a gente tem que andar junto. A gente não pode separar, eu vou entrar em Canaã, o resto fica por aí. Não, tem que andar junto. O inimigo ele não respeitou isso, ele não respeitou a autoridade de Deus. A gente viu aqui que quando tinha um encabeçamento só, quando todos obedeciam o Senhor, tinha bênção. Tudo estava debaixo da autoridade absoluta de Deus. Tinha paz, justiça, alegria e ordem. Então isso aqui já é a terceira ou quarta vez que a gente está vendo essa questão de obedecer e está tudo em ordem. Ele mostrou quem obedece, quem se submete, quem está subordinado à autoridade de Deus, vive extremamente feliz, porque Deus está cuidando. Embora exteriormente possa estar tudo bagunçado, internamente você tem paz. Você está seguindo o encabeçamento de Cristo. Mas houve um desafio. É como hoje, né? O homem ele pode desafiar a gravidade. Né? O avião ele desafia a gravidade. Totalmente pesado, mas ele tem uma estrutura que ajuda com que ele desafie. Mas ele não pode ficar no ar para sempre. Ele precisa sempre se mover. O avião, se ele parar de se mover, ele cai. Então ele tem que ter sempre uma força propulsora, né? Levando ele adiante para ele manter esse desafio. Mas vai chegar uma hora que o combustível vai acabar. Ele vai ter que descer em algum lugar. Então esse desafio não dura para sempre. E a mesma coisa, o inimigo desafiou a autoridade de Deus, mas isso não vai durar para sempre. Porque o Senhor já mostrou. Mas, em contrapartida, quem vive debaixo da subordinada autoridade de Deus, não se preocupa com as coisas porque tem um pastor, tem um encabeçamento. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente tem que perceber. Lúcifer não tinha problema dele. A gente chama Lúcifer, né, porque a Bíblia se refere, filho da alva e tal. A gente pegou do latim, né? E a gente pega isso só para poder designar alguma coisa. Antes dele ser Satanás, adversário de Deus, ele era alguém que foi incumbido de algo especial. Como a gente viu aqui, ele governava, ele cuidava das coisas, até que se achou iniquidade, né? Até que se achou malignidade, ambição. Ele trocou as coisas de Deus. Então, alguém que era modelo, alguém que era perfeito, que era um protótipo, né? Ele era o sinete da perfeição, o modelo da perfeição. O sinete é um pezinho. Antigamente aquelas balanças você botava pezinho, né? Olha, eu quero comprar 1 quilo de feijão. Aí você pegava um pezinho, né? Um sinete de 1 quilo, botava aqui a balança. Aí você acrescentando até a balança ficar equilibrada. Oh, tem 1 quilo. Se eu quero 5 quilos, vou botar vários pezinhos aqui até dar 5 quilos. E aí eu vou botando até equiparar. Então, ele era o sinete, ele era o modelo da perfeição, era o protótipo. Então Deus olhava e comparava as coisas com ele, mas aí ele se soberbeceu, ele achou que tudo aquilo era dele e era direito dele. Então é isso que eu quero tocar aqui. Deus ele compartilha com você, mostra a visão, e talvez você vá brigar com outros, porque é seu direito, é direito do Senhor de cumprir aquilo. Mas você tem que respeitar o princípio do corpo. O inimigo não fez isso. Aí ele começou a corromper os outros segundo a visão dele, segundo o desejo dele. Ele não queria aguardar em Deus. E é aí que o inimigo tem derrubado muito. Senhor Jesus. Deus fez ele de maneira especial, porque tinha uma incumbência especial. Se hoje a gente tem habilidade, se tem eloquência, se tem isso, se tem aquilo, se vive no Espírito, consegue tocar no coração dos outros, é porque Deus quis. Não porque a gente quer. Então a gente precisa realmente estar atento, porque Deus fez ele de maneira tão especial, e aquilo que era para ser bom, excelente, especial, se tornou para Satanás uma ruína. E é isso que ele quer fazer conosco. Ele quer te mostrar alguma coisa e você vai ficar agarrado naquilo ali, e aí você ultrapassa o desejo de Deus. Por isso que Paulo fala, mesmo que venha um anjo e te fala alguma coisa que passe além disso, que seja anátema. Por isso que mostrou, olha, eu preciso estar claro, Deus quer fazer isso daqui. Mas o anjo mostrou que pode fazer algo muito melhor, isso aqui. Não, mas a vontade de Deus é essa. A gente tem que estar claro. Ó Senhor Jesus. Deus ele quer produzir, né, a sua vontade em nós, mas sem encabeçamento
vai gerar ruína. Né? A gente precisa ir diante do Senhor, a gente precisa do Senhor e precisa do parecer do Senhor, precisa da presença do Senhor para que tudo seja cumprido. Né? O Senhor está nos dando uma missão, está nos confiando algo. Ele nos confia, mas é dele. Ele está só confiando para a gente poder levar à frente. Por isso tem que prestar atenção nos detalhes. Tudo que Deus escreve é importante, tem vários detalhezinhos. Por isso que o irmão pôde vir afirmando, comparando com coisas na própria Bíblia. A Bíblia responde à Bíblia. Ó Senhor Jesus, o inimigo foi designado, foi ungido como querubim, ia no lugar mais importante, Senhor Jesus. Mas isso tomou a cabeça dele, ele esqueceu a quem ele estava servindo. Ele esqueceu que ele era criatura, e ele estava diante do Criador. Senhor Jesus, ele tinha intimidade com Deus, mas ele não aproveitou isso. Ele precisa realmente aproveitar, ir diante do Senhor, né, ver como é que está o nosso coração, como é que estão nossos sentimentos, e que tipo de atitude isso vai gerar. Se a gente não cuidar disso, o inimigo vai nos ensoberbecer e nos derrubar. Então, por isso que está mostrando toda essa origem. Começou bem, depois acabou ruim. Então que realmente a gente possa continuar no Espírito, para não seguir esse caminho, não deixar com que o inimigo use essa autoridade clandestina, esse desafio, Senhor Jesus, para arruinar aquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.